Muito bem, o nosso texto bíblico é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Na semana passada, nós observamos que Deus nos concede privilégios em Cristo, e esses privilégios nos direcionam para a prioridade principal que nós devemos ter, que é adorar o Senhor, né? Deus nos salvou para a glória dele. Esse texto de hoje, Pedro vai mostrar a identidade do crente e a responsabilidade decorrente dessa identidade que ele tem, né? E a lição que eu quero destacar é que a identidade em Cristo define a nossa tarefa, o nosso serviço. Portanto, é essencial entender quem você é em Cristo, para que você possa entender o que Cristo quer que você faz. Nesse texto, Pedro nos ajuda a responder duas perguntas básicas da vida até. Quem eu sou? Ou quem sou eu? Não é? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o sentido da minha vida? O que Deus quer que eu faça? Pedro nos ajuda a responder essas duas perguntas. Mas a lição é: a identidade que você tem em Cristo determina o seu serviço, ou o que você deve fazer. Vamos ler então a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você percebe que o apóstolo Pedro, logo no início, ele fala, vós, porém. Ou seja, há um contraste que ele está fazendo com o que ele acabou de dizer. Para somente lembrarmos, no versículo 8, no final, ele diz, olha, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então ele lembra daquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, ele é chamado a pedra rejeitada, e aí ele faz um contraste com o que vocês são em Cristo, ou, em especial, os leitores, em primeiro plano de Pedro, ouviram ou receberam. E é interessante lembrar que essas pessoas estavam sofrendo, estavam passando por dificuldades, e Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, entende que é importante a pessoa saber quem ela é, para que ela não venha se perder ou ser engolida na sua adversidade ou no seu sofrimento. E isso é até uma forma de proteção, né? Porque você sabe que em situações adversas, onde a pessoa está experimentando sofrimento num nível de muita intensidade, geralmente há confusão. Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? E aí eu acho interessante que Pedro mostra para esses cristãos que estão sofrendo a importância deles saberem quem eles são, e certamente isso ia poder fortalecê-los diante da adversidade, mas também o que eles deveriam fazer diante da adversidade, diante do sofrimento. Porque parece que, no pensamento de Pedro, o fato de alguém estar sofrendo não anula a sua responsabilidade. Não é? O fato de alguém estar envolvido numa situação adversa não significa que ele está isento da responsabilidade dele. Então Pedro vai nos ajudar a responder duas perguntas: quem sou e o que devo fazer.
Primeiro, a identidade. Você vê logo no início, depois que ele faz esse contraste, ele diz, olha, você é uma pessoa escolhida. E é importante lembrar de imediato que a construção da nossa identidade deve ser feita a partir do que Deus fez, do que Deus tem dito na palavra. Não é autoconhecimento, não é o que as pessoas dizem, não é o que o mundo fala, mas o que Deus diz. Porque de outra forma você pode ter uma caricatura e não a realidade de quem você é. Você pode criar outras coisas que não são aquilo que de fato Deus pensou a seu respeito. A primeira coisa que ele fala diz, olha, raça eleita. Eu entendo que ele está falando, se referindo à igreja como um todo, como o corpo. Mas a implicação é individual aqui. Porque Pedro não está tratando de uma questão racial. Ele está falando de indivíduos que fazem parte da igreja, e ele diz que esses indivíduos foram escolhidos. Esses indivíduos foram eleitos por Deus. Logo no início da carta dele, ele já havia anunciado esse fato do Senhor ter feito essa escolha, essa eleição, formando assim um povo eleito. E você percebe que quando Pedro fala de raça eleita, ele não se refere à nação, não se refere à cor da pele, não se refere a gênero, não se refere à posição social. É uma raça escolhida. E essa raça escolhida é composta de todos os povos, de todos os lugares. João, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele teve uma visão diante do trono do Senhor, teve um momento de louvor intenso, um grande momento de adoração no céu. E ele diz que ouviu povos de todas as línguas, todas as tribos, uma diversidade. Então, não se trata de uma raça suprema, uma raça específica, ou qualquer coisa dessa natureza. Ele está dizendo, olha, você é uma pessoa escolhida por Deus. Não importa a cor da sua pele, não importa a cultura que você tem, não importa absolutamente nada. Porque essas pessoas que fazem parte dessa raça eleita, eles têm agora uma coisa em comum. Eles se tornaram peregrinos e estrangeiros nesse mundo. O versículo 11, que não fez parte da nossa leitura, Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Todo mundo é peregrino, todo mundo é forasteiro, todo mundo é estrangeiro que está em Cristo. Você foi escolhido. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, diz a palavra de Deus. Nós nos tornamos estrangeiros. É uma raça eleita. O Senhor fez essa eleição. Por isso que nós estranhamos o mundo. A linguagem do mundo, os valores do mundo, nós estranhamos. Nós ficamos espantados. Porque a nossa realidade não é essa mais. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que a nossa pátria é no céu. Que nós temos uma cidadania. Então, é uma raça que o Senhor escolheu. Então, mais uma vez, o que dá a sua identidade não é a sua cultura, não é a cor da sua pele, mas a escolha divina. Dentre as raças, Deus formou um povo. Não é a base, aquilo que você fez, aquilo que você é, ou o lugar onde você viveu, cresceu, mas o ato divino de ter feito essa escolha. Você é escolhido. Isso não é para nosso orgulho, evidentemente. Por quê? Porque a base dessa escolha não está nos meus atos, não está naquilo que eu fiz, mas naquilo que Deus, o autor, o sujeito principal dessa escolha. E não está baseado no fato de eu pertencer. Né? Deus é brasileiro, o pessoal diz, né? Mas Deus não tem essa... Deus não é judeu, Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus é Deus.
E ele escolheu pessoas de todos os lugares e formou uma raça eleita. E dentro desse plano eterno do Senhor, amplo, isso inclui a mim e inclui a você que está em Jesus Cristo. Você faz parte da raça eleita. Essa raça que é composta de indivíduos que foram escolhidos por Deus. Deus escolheu você. Isso me soa tão impactante, porque veja, Deus escolheu um povo. Mas quando diz que Deus me escolheu, fica mais perto essa conversa. E de fato é. Ele nos escolheu. Não foi por causa daquilo que eu fiz, de qualquer uma qualificação, ou qualquer ato que eu tenha realizado. Deus me escolheu. Então quem sou eu? Eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Admito, eu não sei todos os porquês. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não entendo. Porque talvez se eu tivesse no lugar de Deus, eu não faria essa escolha. Mas Deus fez. E a palavra de Deus diz que eu sou escolhido. Então não havia nada em nós que nos colocasse numa posição acima das outras pessoas. Não foi um ato específico que eu fiz que Deus ficou impressionado. Não, foi Ele que escolheu. Eu não ganhei porque fiz alguma coisa boa. Essa eleição não foi por merecimento, não foi por mérito. Não foi porque eu preenchi os requisitos para obtê-la. Até porque, conforme Efésios capítulo 1 e Romanos 8, isso aconteceu antes da fundação do mundo. Antes do meu nascimento. Antes que eu tivesse feito alguma coisa. Deus me escolheu. Efésios 1. Antes da fundação do mundo. Sou uma pessoa escolhida. Isso pode, se eu não entender a base, por isso eu enfatizo, pode deixar a pessoa sentir um pouco de orgulho. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Você não é. Eu sou escolhido. Mas não é. A única base é o próprio Deus. É a vontade soberana. É o prazer de Deus. A escolha dele. Mas eu sei que Pedro está me dizendo que eu sou. Sou escolhido. Mas dentro dessa ideia de escolha de Deus, no versículo 10 da nossa leitura, nós entendemos outra coisa. Ou seja, você é uma pessoa alcançada pela misericórdia de Deus. Olha o que Pedro diz aqui. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Lembre-se que a misericórdia, Deus nos elegeu pela graça, ou seja, a graça diz respeito a um favor que eu recebo sem mérito. A misericórdia é o outro lado, ou seja, Deus retém aquilo que eu mereço. E pelas Escrituras, o merecimento é o castigo, a punição. Mas Deus é misericordioso. Então, eu sou uma pessoa alcançada pela misericórdia. A misericórdia aqui é um ato de Deus. É um agir divino. A ideia aqui é de passividade. É uma ação que Deus realiza e eu sofro essa ação, que é receber a misericórdia divina. Ou seja, sou objeto ou alvo da misericórdia de Deus. Não é? Então, quando Deus nos escolheu, Ele não nos viu em pecado, culpa e condenação. E teve compaixão. Compaixão, que é outra ideia para misericórdia. Assim, não somos apenas um povo escolhido, mas somos alvo da misericórdia do Senhor.
Nós somos agraciados por esse Deus soberano. Nós somos amados por esse Deus. Então Deus não só escolheu e ficou distante, mas Ele se relacionou. E a maneira como Ele se relaciona passa pela misericórdia. E a única razão pela qual nós não somos consumidos. Porque havia em nós motivos para que o Senhor nos consumisse. Mas Ele é misericordioso. E nós entendemos que a obra do Senhor Jesus, nos substituindo na cruz, ela é central para que isso pudesse acontecer. Então Deus me escolheu e Ele se aproximou com misericórdia para ajudar-me, para salvar-me, para socorrer-me. Nós não vamos ler, mas eu só vou usar como ilustração, porque você conhece a história. Jesus contou uma parábola do bom samaritano. Diz que um homem foi roubado, espancado e jogado na beira da estrada. Ele está vindo para Jerusalém. Passou o sumo sacerdote, passou o levita, e ninguém tocou naquele homem, porque supostamente ele poderia ter morrido, e ele, como religioso, se tocasse no morto, estava contaminado. Na dúvida, preferiu não fazer. Aí veio um samaritano, um homem da cidade de Samaria, que não era muito bem quisto pelos judeus, e ele vê aquele homem ensanguentado, machucado, vai até ele, limpa os seus ferimentos, cuida e deixa ele numa pensão e paga. Quando eu voltar, se você precisar mais, eu pago o resto da dívida. Aí Jesus diz, quem é que teve misericórdia? O samaritano. Ou seja, misericórdia é ter compaixão dos feridos, é ter compaixão dos pecadores. E o Senhor teve compaixão de mim. O Senhor teve misericórdia de você. Então eu sou uma pessoa alcançada pela misericórdia de Deus. Eu sou uma pessoa que Deus reteve, segurou nas tuas mãos o julgamento que deveria ser aplicado a mim. Agora, isso aconteceu evidentemente por causa do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, aliás, no capítulo 2, versículo 4 a 6, ele vai dizer que Deus é rico em misericórdia. O profeta Jeremias fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, no livro de Lamentações, capítulo 3. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Pedro, no capítulo 1, versículo 3, quando ele começa a carta dele, quando ele fala da misericórdia de Deus, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou algumas traduções, grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, então Deus teve compaixão por causa da riqueza e da grandeza da misericórdia dele sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa alcançada pela misericórdia. Eu merecia o castigo eterno, mas o Senhor me poupou. O Senhor me salvou, teve compaixão de mim. Percebe a nossa identidade, quem você é? Você é uma pessoa escolhida por Deus, você é uma pessoa alcançada pela misericórdia. Deus te livrou do castigo eterno. As pessoas do versículo 8, que Pedro mencionou aqui, no finalzinho do versículo 8, ele diz, sendo desobedientes, porque rejeitaram a pedra de tropeço, no caso Jesus, para o que também foram postos. Não é? Essas pessoas vão receber a ira divina porque rejeitaram Jesus. Mas quem está em Cristo foi alcançado pela misericórdia. Deus teve compaixão de mim. Deus teve compaixão de você. E na construção da minha identidade, para eu entender quem eu sou, eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar disso. Porque isso é um santo remédio para tirar o orgulho do meu coração. Para ajudar a identificar com Jesus sendo humilde de espírito e manso diante do Senhor, sem nenhum tipo de exigência a Deus, reconhecendo a misericórdia do Senhor. Mas voltando ao versículo 8,
Aliás, versículo 9, Pedro diz que você é propriedade de Deus, não é? Ele diz aí, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é? Isso é dito duas vezes aqui, no versículo 10 e no versículo 9, não é? Que nós acabamos de ler aqui. E no versículo 10, Pedro diz, olha, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. E aqui tem um contraste que ele faz. Antes, a ideia de um longo tempo, por muito tempo, vocês não eram povo de Deus. Mas agora vocês são. Vocês pertencem a Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Saber a quem você pertence faz muita diferença. Eu sou propriedade do Senhor. Olha só, Ele me escolheu, Ele agiu com misericórdia para que eu pudesse receber essa salvação, mas Ele também me tornou propriedade dEle. O sentimento agora de pertencer. Eu não pertenço a um grupo, eu pertenço ao Senhor. Eu não sou dono de mim, mas o Senhor é o meu dono. Não é? Então, o resultado dessa obra de Deus, em escolher, em agir com misericórdia, é que você se tornou posse de Deus. Agora, Ele é dono de você. Como a gente gosta de achar que é dono do nosso próprio destino, né? Dono do nosso próprio nariz. Nós fazemos as nossas escolhas, nós fazemos as nossas decisões, nós não devemos prestar contas para ninguém. A gente se acha muito autônomo e é extremamente edificante e consolador para o crente, no meio de um temporal, saber que ele pertence a alguém. Quando ele for abandonado, rejeitado, quando ele estiver sofrendo, eu pertenço ao Senhor. Ele me comprou. Eu estou aqui no mundo, mas eu não sou do mundo. Não é? O Senhor que rege a minha vida é Deus. Não são os meus apetites, não é a minha vontade, não é os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos, mas é o Senhor. Ele é dono da minha vida. Né? Então, isso me parece que é algo muito especial, algo muito significativo. Vocês são daquele que vai passar a eternidade junto com vocês. Paulo, quando estava escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele estava querendo dizer sobre jugo desigual, no capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, olha, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, para sempre. Deus te comprou, você se tornou propriedade dele, e agora você vai habitar com o Senhor para todo sempre. Você vai habitar com Deus. Ele é o seu Deus, você é povo dele. Você pertence a Deus. Não é? Eu imagino que Pedro queria que isso trouxesse algum tipo de impacto na vida daqueles irmãos que estavam sofrendo, que talvez estivessem duvidando da bondade ou do plano eterno de Deus. Não é? E aí essa palavra vem direto ao seu coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre pureza do corpo, no capítulo 6, ele diz, olha, argumentando que as pessoas deveriam buscar uma vida santa, uma vida pura, e um dos argumentos dele, conforme o versículo 20 do capítulo 6 é, porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo.
Paulo diz: olha, vocês foram comprados por um preço alto. A implicação é agora que vocês devem glorificar a Deus através do corpo de vocês. Quando Paulo estava indo a Jerusalém, ele marca uma reunião com os líderes da igreja de Éfeso, porque ele estava prevendo que falsos mestres seriam introduzidos naquela congregação, e ele então quis prepará-los, e dentre as várias instruções que ele dá, ele diz, verso 28 do capítulo 20, atendei por vós e por todo o rebanho, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Não é? O qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 6:20, Paulo diz, olha, vocês foram comprados por preço. No verso 28 do capítulo 20 de Atos, o preço foi o sangue de Jesus. Você é propriedade de Deus. Se você está em Cristo, você é uma pessoa escolhida, você é uma pessoa alcançada pela misericórdia de Deus e você é propriedade de Deus. Mas nessa composição da identidade cristã, Pedro apresenta um outro elemento. Ainda no versículo 9, ele diz aqui, nação santa. Nação santa. Não é? Além então de ter sido escolhido, além de ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, além de pertencer a Deus, você é agora nação santa. Ou seja, você foi separado por Deus. A ideia de santidade é posicional. Você está em Cristo, você é santo, e ela também é um processo. Você está sendo santo, ou santificando. Isso começou no dia que você nasceu de novo, que você foi regenerado, que você passou a crer em Jesus, e vai até o dia que você encontrar com Jesus. E o alvo de Deus é fazer você parecido com o Senhor Jesus, no seu caráter. Mas você, posicionalmente, você ocupa uma posição de santo. Você não faz parte mais desse mundo, você foi separado desse mundo, você pertence a Deus. Não é? Você existe agora para o Senhor. E já, conforme o versículo 13 do capítulo 1, que ele é santo, você deve ser santo. No versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Mas a sua identidade passa diretamente por essa questão. Agora, se você agir de outra maneira, não de uma maneira sagrada ou santificada, você está fora da sua identidade em Cristo. Porque você é nação santa. Você é uma pessoa separada. Você é um santo. Não é? É bom lembrar que isso não diz respeito à perfeição, mas à posição que você tem em Cristo. E o seu desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Seguro de que aquele que começou a boa obra vai concluir, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas você é santo. Você foi colocado nessa posição. Não é? E quando você vive de uma outra forma, isso contradiz a sua identidade. Porque a sua identidade é santidade para o Senhor. Você é santo. Você não deve se contaminar com as coisas desse mundo. No próximo texto, da semana que vem, Pedro vai aplicar essa realidade. Tá? Mas isso faz parte da nossa identidade. Mas ainda, por último, no versículo 9, e eu deixei de propósito, porque parece que o Pedro não está preocupado com a ordem das coisas aqui, e eu não estou querendo corrigir Pedro, não tem essa a autoridade para fazer isso, mas quando ele fala, olha, sacerdócio real, ou seja, você é
um sacerdócio real. Você foi escolhido por Deus, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você se tornou propriedade exclusiva de Deus, você foi separado para Deus, você é sacerdote do Altíssimo agora, não é? Então você é escolhido e é agora um sacerdote real para Deus. O sacerdote, ele tinha um privilégio único, ou seja, ele tinha acesso imediato a Deus. Ele tinha acesso a Deus, não é? Tanto é que, e aqui nesse texto, Pedro está cheio do Antigo Testamento, então ele está usando linguagens que já foram usadas com Israel, todas essas coisas que ele destaca aqui. Mas no versículo, a ideia de sacerdócio, então o sacerdote era aquele mediador, as pessoas traziam até o pátio, não é, o animal, e colocava a mão sobre o animal, simbolizando uma transferência de culpa, e aquele animal era imolado e sacrificado no altar do sacrifício. Mas a própria pessoa não podia fazer isso. E quem no Antigo Testamento tentou fazer isso por conta própria, ficou leproso, como foi o caso do rei Uzias. Ele teve um reinado tão bom, mas de repente ele se achou tão bem que ele quis fazer até o serviço dos sacerdotes. E ele, ao fazer isso, ficou leproso, porque era um trabalho exclusivo do sacerdote. Então, no Novo Testamento, o cristão tem todos os privilégios do sacerdote. Porque Cristo derrubou aquele véu, rompeu com aquele véu que causava essa separação, e através de Cristo nós temos acesso a Deus. Esse acesso direto, esse acesso imediato, não necessitando agora de um mediador, como acontecia no Antigo Testamento, não é? O próprio Deus providenciou esse mediador, Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Jesus, o sumo sacerdote perfeito, que realizou a obra completa, deu-nos agora a possibilidade, a oportunidade de termos acesso por intermédio dele à presença de Deus a qualquer momento. Por isso que em Hebreus capítulo 4 nós somos convidados a nos aproximarmos do trono de Deus. Nós somos encorajados a fazermos isso, porque nós temos acesso, e Pedro está dizendo, olha, você é sacerdote, você tem acesso direto através de Jesus. Não significa que você não precisa das orações uns dos outros. Isso é outra coisa. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e diz que a oração do justo tem muito eficácia em abençoar a vida das pessoas. O próprio Deus escolheu que nos abençoaria por meio das orações intercessórias. E nós somos ensinados, exortados a orar, a interceder uns pelos outros. Mas significa que eu tenho acesso a Deus e eu posso me dirigir a Deus, eu posso apresentar a Deus, na presença dele, o serviço, ou seja, a adoração. Essa é a segunda coisa, o acesso e o serviço, a ministração, a adoração, não é? Então, a nossa vida está diante do Senhor continuamente, e nós oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Porque tudo na nossa vida é serviço e adoração. Na semana passada nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus. Que é o vosso culto, é a vossa oferta. E essa apresentação do seu corpo é santo e agradável a Deus. Você, como sacerdote, você ministra na presença do Senhor. Aliás, a sua vida está na presença do Senhor. Esse acesso é tão eficaz que você não pode esconder da presença do Senhor. Salmo 139, o salmista diz, olha, se eu subo, lá estás. Mas se eu cavo um buraco aqui, o Senhor também está. Por quê? Porque tudo está na presença de Deus. Então o nosso serviço é contínuo. Não tem turno, não tem temporada. A nossa vida é uma vida de adoração continuamente. É um culto a Deus. Você é sacerdote. Sacerdote real. Você tem acesso e você ministra na presença do Senhor o seu culto.
você nunca está numa zona neutra ou escondida. Você nunca está no ponto cego. Não tem isso para quem dirige, né? Eu ouvi isso uma vez, não acreditei, até o dia que eu quase derrubei o motoqueiro, né? Ele não aparecia ali no meu retrovisor. Tem um ponto cego, né? Não existe isso diante de Deus. Não tem ponto cego. Você está na presença de Deus. Por isso que Paulo diz, quer você coma ou beba, essas coisas comuns, ou faça qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. O autor de Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. O salmista diz, eu não posso fugir da tua presença. Sacerdócio real. Uma vida de acesso e continuamente na presença do Senhor. Então essa é a sua identidade. Você é uma pessoa escolhida, você é uma pessoa alcançada pela misericórdia de Deus, você é a propriedade de Deus, você é separado por Deus, você é sacerdote de Deus. Quem você é? Quem sou eu? Na construção dessa identidade, você precisa fazer isso a partir das Escrituras. A sua profissão não entrou aqui, percebe? Porque essas são questões espirituais da sua posição em Deus. Porque às vezes a nossa profissão acaba definindo a gente, né? As pessoas às vezes esquecem seu nome ou tratam você pela profissão que você tem. Mas você é uma pessoa e a sua identidade em Cristo é composta por todas essas coisas aí. E o coração dessa sua identidade é você poder ministrar na presença do Senhor, como sacerdote real. Agora, como é que foi que nós conseguimos essa identidade? Como é que a gente alcançou essa identidade? Essa identidade foi alcançada pela graça de Deus. Você não fez nada. Você não comprou, você não merecia, foi simplesmente graça de Deus. Graça demonstrada na escolha, porque você foi escolhido por Deus, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você se tornou propriedade exclusiva de Deus por Ele mesmo, você foi separado do mundo para Deus e por Deus, e você é investido de autoridade como um sacerdote real por Deus. Ou seja, tudo por Deus. Deus fez isso. Deus diz quem eu sou. Deus determina quem eu sou em Cristo. Nada além dessas verdades podem ser a minha verdadeira identidade, né? Pedro resume isso no versículo 9, 10, no final, né? Aliás, no versículo 9 mesmo, quando ele diz assim, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Deus te chamou com a condição de trevas para a luz maravilhosa, né? Então nós vivemos nele porque nós fomos escolhidos por ele, porque nós fomos alcançados pela misericórdia dele, nos tornamos propriedade, santos e sacerdotes. E a maneira como nós chegamos a Deus foi por intermédio do chamado de Deus. Ele nos chamou das trevas para a luz. A gente entende que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e o chamado do Senhor, o chamado eficaz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E Deus, em Cristo, nos deu essa identidade. Como é que você pensa a respeito de você? Quem é você? Você entende a sua identidade como Pedro entende? Isso faz muita diferença na sua vida prática. Agora, por que Deus fez isso? Qual o sentido disso? Isso nos leva à nossa responsabilidade ou à nossa tarefa, que é resumida pela frase no versículo 9,
a fim de proclamardes as virtudes de Deus. Não é? Vocês são raça eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a sua identidade determina a sua tarefa, o seu serviço. O seu serviço é proclamar as virtudes daquele que trouxe você das trevas para a luz. Aquele que fez essa obra completa e perfeita, a sua tarefa agora é proclamar essa virtude aqui. Então você percebe como é que a identidade tem um propósito? É nos levar a compreender o que Deus quer de nós, o serviço que Deus quer de nós. Então Pedro mostra aqui a razão da nossa existência como cristãos. O sentido da nossa salvação é proclamar a virtude. E esse é o propósito de Deus. E é um propósito de tempo integral. Ou seja, tornar as virtudes a glória, o poder que se manifestou na nossa vida, conhecido através da nossa vida. Quer isso seja feito por palavra ou por vivência, vivendo o Evangelho. Então, por isso que é importante nós definirmos ou entendermos a nossa identidade a partir do que Deus fez. Porque a ação de Deus tinha um propósito em mente. Tinha uma razão, um sentido, um destino que foi designado aqui, revelado agora de maneira muito clara, que é proclamar o Senhor. É falar da ação de Deus. É falar da manifestação do poder de Deus na nossa própria vida. Mais adiante, no capítulo 3, Pedro vai dizer, olha, você tem que estar preparado para responder a razão da sua fé. Por que você crê? Você vai anunciar, você vai proclamar as virtudes daquele que fez de maneira poderosa essa transferência, tirando você do reino das trevas e transportando você para o reino da luz. E isso foi um ato exclusivo de Deus. O entendimento bíblico da identidade que as pessoas precisam ter, ela é centrada em Deus. Isso não tem nada a ver com autoconhecimento. Isso não tem nada a ver com informações extras para você compreender, saber quem você é. Isso é a base. E a partir dessas verdades, você examina, avalia tudo que é dito por aí. Mas você precisa dessas informações para construir uma identidade sólida, que diz respeito ao que Deus pensa, ao que Deus diz a respeito de você, e o que Ele quer que você faça em decorrência dessa identidade que você tem em Cristo. Por isso, é importante. Quem é você? Você é escolhido por Deus. Você é alcançado pela misericórdia de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é uma pessoa santa, separada por Deus. E você é um sacerdote de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes, o poder, aquilo que é da natureza de Deus, aquilo que é essencial na pessoa de Deus. Então Pedro, depois de definir a nossa identidade, ele vai dar o rumo para a nossa vida, que é proclamar a excelência do poder de Deus. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. E você tem experimentado. Você está qualificado para falar do poder de Deus, para falar dos atos de Deus, pelo que Ele fez por você, pela a posição que Ele te dá agora, por Ele ter cancelado as obras das trevas. E ao nos escolher, Deus tinha em mente essa tarefa aqui. Poder falar dessa graça maravilhosa, desse poder tremendo, que muda completamente a posição da pessoa,
que transforma. Pedro é enfático no versículo 10 e dizer: olha, antes vocês não eram. Vocês não eram povo. Antes vocês não tinham sido alcançados pela misericórdia de Deus. Vocês estavam perdidos. Mas agora não. Agora vocês são povo de Deus. Agora vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus. E essa excelência de Deus, da ação de Deus na sua vida, é o conteúdo da sua mensagem, para você proclamar da virtude do Senhor. Ou seja, Ele nos deu uma nova identidade para termos um novo serviço. Ele nos deu uma identidade poderosa para fazermos uma tarefa poderosa. E através do ato de Deus, nós testemunhamos do que Ele fez. Nós testemunhamos em palavras e em vida. Quando nós pregamos, anunciamos, mas também quando nós vivemos essa mensagem do Evangelho. Então a nossa identidade agora nos leva a fazê-la conhecida para as outras pessoas. Explicar que quem fez essa transformação foi Deus. É falar das maravilhas do Senhor, do que Ele pode fazer, de como Ele pode transformar a vida de uma pessoa. E o significado da nossa identidade é a excelência de Deus sendo vista em nós. É o poder de Deus sendo contemplado em nós. Quem é você? Essa pergunta, ela precisa de uma resposta. Lembro que uma vez eu fui participar de uma reunião marcada com uma pessoa que tinha uma certa influência, e aí cheguei na sala lá da secretária, e lá então tinha algumas pessoas na minha frente, e aí do nada a secretária olha para mim e diz assim: quem é você? Aí eu não sabia dizer se eu era pastor, o que eu era, sei que. Eu fiquei pensando, para quem eu sou? Porque eu queria dizer alguma coisa que fazia sentido eu estar ali. Dizer que era pastor talvez não fosse muito interessante. Mas o que me definia? Mas quando você para ver a Bíblia, essa pergunta fica mais fácil. Talvez se eu dissesse para ela assim: olha, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um alcançado pela misericórdia de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou separado por Deus. Eu sou sacerdote de Deus. Para falar da excelência, da maravilha, do poder de Deus. Talvez ela dissesse: esse camarada não está muito bem. Ele não é normal. Mas em essência é isso. E é isso que eu sou. Vocês que estão saindo para o trabalho de vocês. Quem você é no seu ambiente de trabalho? Você é escolhido de Deus. Você é alcançado pela misericórdia de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é separado de Deus. Você é sacerdote de Deus. Para anunciar, para proclamar as virtudes do Senhor. Talvez você seja o único crente na sua casa, na sua família. Quem você é? Você é escolhido de Deus. Você é alcançado pela misericórdia de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é separado por Deus. Você é sacerdote de Deus. Para anunciar as virtudes de Deus para as pessoas que estão com você. Não esqueça de quem você é. Para que você não esqueça do que você deve fazer. Porque a nossa identidade vai determinar a nossa tarefa. Vamos orar. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite. Podemos expressar ao Senhor, através das orações e do cântico, a nossa admiração por Tua pessoa, a nossa gratidão pelo Teu poder manifestado nas nossas vidas. E nós rogamos que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, conforme a necessidade que temos, que o Senhor possa nos ajudar a entendermos quem realmente nós somos, para que não venhamos ser confundidos com as coisas que nos envolvem nesse mundo e, consequentemente, esquecermos da função que nós temos, de anunciar as virtudes do Senhor, as maravilhas do Teu poder,
feitos na nossa própria vida, experimentados por nós. Ajude-nos, ó Pai, e console-nos com essa nossa identidade. Diante de tantas incertezas, de tantas coisas duvidosas nesse tempo, que nós venhamos nos deleitar em quem nós somos em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, que essa nossa identidade possa nos desafiar a anunciarmos, proclamarmos as virtudes do Senhor, as maravilhas do Teu poder. Nos abençoe com a Tua graça e com a Tua presença em nome de Jesus. Amém.